Olá, meus amores, tudo bom? Vocês? Um bom dia bem especial. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. E vocês vão ter que ir para um lugar bem calmo, tranquilo, arejado, bem iluminado, para que vocês possam fixar no conteúdo de você, para que vocês possam ficarem bem tranquilo para adquirir um novo aprendizado, certo? E junto com vocês levem com vocês o estojo e o material didático. No estojo contendo lápis, borracha, apontador e aquele material que você for utilizar para aquela aula, certo? Que está sendo ministrada. E junto com vocês, que nossa aula de hoje é matemática, vocês levem o livro de vocês de matemática, ok? Vamos lá, todo mundo pegando o livro de matemática para acompanhar a nossa aula e abrir ele na página 162. Pegando o livro de vocês de matemática para acompanhar a nossa aula junto com a tia, abrindo ele na página 162. Lá, nós vamos trabalhar agora com frações, certo? Aí a tia botou algumas dicas de fração. Quando a tia fala em fração, a tia está relacionando ao quê? A fracionar, a dividir, certo? Eu tenho uma pizza, eu quero dividir ela para 8 pessoas. Como é que eu vou fazer, tia? Eu vou dividir a pizza em 8 pedaços. Ela tá um inteiro e eu vou dividir ela em 8 pedaços. A tia botou aqui uns exemplos para vocês que tem um inteiro, certo? 8 partes e eu comi 4. Como é que eu faço? O de cima, a parte que foi de comida, né? Que a tia comeu a pizza. E a outra parte que ficou. Quantos pedaços ao todo tinha? Quantos pedaços foram comidos? Então a tia mostrou um exemplo aí para a tia começar a falar de cada um. Fração envolve a seguinte ideia: dividir algo em partes iguais. O que é fração? É dividir algo em partes iguais, certo? Dentre essas partes, considera uma ou alguma conforme o nosso interesse, certo? Então, a gente vai dividir uma parte inteira em partes iguais. Ela está um inteiro e eu vou dividi-la em partes iguais. Isso que é fração, certo? A tia botou outros modelos. Números fracionários. Tem o denominador, que é a parte inferior da fração, indica o total de partes iguais que o inteiro foi dividido. E o numerador é a parte superior da fração, indica quantas partes do inteiro foram tomadas. Que aí a tia botou exemplo, o numerador, que é 1, né, que foi tomada, e o 2, que é o denominador, que foi a parte que foi dividida. Aqui a tia mostrou aqui, eu tenho um inteiro, certo? Quantas partes desse inteiro foi dividida? Foi dividida em 8 partes essa pizza. Quantas partes foi comida dessa pizza? 4. Então, a parte que foi tomada se chama numerador. Então, aí, o 4 é o numerador. A parte que foi dividida no total do inteiro se chama denominador, que aí é o 8. Nesse outro exemplo, a tia botou um inteiro e desse inteiro a tia dividiu ele em 4 partes. E dessas 4 partes, foram tomadas 2. Foram comidas 2 pedaços. Então, o que foi tomada se chama numerador e o que foi dividida, o inteiro, se chama denominador. Então, o número de cima é numerador e o número de baixo é o denominador, certo? Como é, tia, que eu posso ler uma fração? Como é que a tia pode ler a fração? A fração recebe nomes especiais quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E também quando os denominadores são 10, 100, 1000, certo? Que é 1 sobre 2. Ele tem... Eu peguei uma parte, uma barra de chocolate, dividi, ela tá um inteiro. Eu dividi ela em 2 partes. Eu comi um pedaço. Eu chamo isso de um meio. Quando eu tenho 2 sobre 3, eu chamo de 2 terços. 3 quarto, 2 quinto, 1 sexto, 4 sétimo,
6 oitavo, 5 nono, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 6 vinteavos. Passou de 10, quando eu digo assim, quando eu divido uma parte inteira em 11 partes, eu começo a chamar 1 onzeavos. Eu acrescento o nome do número que está no denominador e acrescento avos, certo? Passou, quando chegar 1 sobre 10 é 1 décimo, certo? Passou do 10, eu pego o número 1, 11 avos. 12 avos. Eu boto o número do número, acrescento o avos quando o denominador for 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E assim sucessivamente, até chegar no 100. Eu acrescento o número, mais o número do numerador, mais o número do denominador, acrescentando a palavra avos. Vocês viram aqui que tem 6, 21, né? 6 sobre 21. Eu coloquei 6, 21 avos. Então, eu acrescentei o nome do 6, mais o nome do numerador, que é 21. 21, acrescentei o avos. Entenderam, né? Como é que se lê a fração? Muito bem. Tipo de frações. Nós podemos ter frações próprias, impróprias e aparentes, certo? A tia vai falar da fração própria. Quando é que a fração ela é própria? Toda aquela em que o numerador, o número de cima, for menor do que o denominador. Nós denominamos essa fração de fração própria. O que é fração própria, tia? É quando o numerador ele é menor do que o denominador, certo? Quando você pega uma fração e você vê que o numerador, que é o número de cima, o número da parte que foi tomada, ela for menor do que o número da parte que foi dividido inteiro, ela é uma fração própria. Tia, quando é que a fração ela é imprópria? Quando o numerador, o número é maior ou igual ao denominador. Quando é que a fração ela é imprópria? São aquelas que não são próprias, ou seja, quando o seu numerador é maior ou igual ao denominador. Quando o número de cima ele for maior do que o de baixo, que é o denominador, quando o número que foi tomado ele for maior do que o número que foi dividido inteiro, ele é uma fração imprópria. Ou quando tanto o numerador como o denominador eles forem iguais, certo? Fração aparentes. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador. Quando o numerador ele é múltiplo do denominador, eles são chamados de frações aparentes. Representa o número inteiro escrito em forma de fração. 12 sobre 6, 12 sexto. Como é que é uma fração aparente? Porque 12 eu não posso dividir por 6. Quanto é 12 dividido por 6? Dá 2. Então, quando o numerador ele é múltiplo do denominador, ela é uma fração aparente. Quando eu posso dividir o numerador com o denominador, certo? 6 sobre 6 é uma fração aparente, é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador e o denominador são iguais. É uma fração aparente porque 6 é múltiplo de 6. Porque quando eu pego 6 dividido por 6, vai dar 1. E 30 sobre 6, 30 sexto, é uma fração aparente. Porque 6 é múltiplo de 30. 30 dividido por 6 dá 5. Para vocês fixarem melhor, quando você tem o numerador, eu posso dividir ele com o denominador, ela é uma fração aparente, certo? É um múltiplo, ok? Existem as frações mistas. O que são frações mistas? São frações aparentes, também pode ser frações impróprias, sendo representada de uma forma específica. O chamamos de números mistos. O que é isso, tia?
eu botei aqui 21 sobre 5. Botei? Aí a tia vai pegar o 21, vai dividir por 5. Quando a tia encontrar o resultado, a tia faz a frações mistas. 21 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Para 21 sobrou o quê? 1. Então, o quociente fica a parte inteira. O quociente, que é o 4, é a parte inteira do bolo, certo? É como se fosse a parte inteira do bolo. E esse bolo foi dividido em 1/5, certo? Como é quinto? Eu não peguei 21. O quociente é o número inteiro. O 5, que é o divisor, é o denominador. E o resto que sobrou é o numerador. Aí eu formo uma fração mista. Quando eu vou transformar uma fração imprópria em frações mistas, o que é que eu faço? O quociente fica sendo a parte inteira, certo? 4 inteiro e 1/5. Então, o quociente, o resultado do quociente fica sendo a parte inteira. O divisor é o denominador. E o que resta fica sendo o numerador, certo? Voltando. Quando a tia aqui, para uma fração imprópria, 5 quartos, eu vou pegar 5, vou dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Para me chegar a 5, falta 1. Fica 1 inteiro. O 4 aqui fica sendo o denominador. O que restou 1. E o lá de cima 1. Fica 1 inteiro, 1/4. Certo? Voltando. Entenderam, né? Quando eu vou transformar uma fração imprópria numa fração mista, eu faço a divisão. O divisor é o denominador. O quociente fica sendo a parte inteira e o resto o numerador. Então, fica 4 inteiro e 1/5. Como transformar um número misto numa fração imprópria? Ótimo. Como é que eu faço, tia? Eu pego a parte inteira, multiplico com o denominador e somo com o numerador. Vamos lá, deixa a tia mostrar aqui nessa daqui. Eu tenho 4 vezes 5, vai dar 20. Preste atenção para a gente ver como dá, vai dar 21/5. 4 vezes 5 dá 20. 20 mais 1, 21. Eu boto 21 e repito o denominador. Fica 21 sobre 5. Olha aqui. A tia botou 1 vezes 2, que dá 2. Com mais 1, que é o do numerador, dá 3. Eu coloco a soma, fiz a multiplicação e a adição, deu resultado 3. Eu coloquei e repeti o denominador. Ficou 3 meio. Entenderam, né? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham adquirido um bom conhecimento. Querendo rever essas aulas, está lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Está no livro de vocês, na página 162 a 167, certo? Está lá no livro de vocês essa tarefinha, esse conteúdo. E tem uma atividade no livro de vocês também, que é da página 168 a 170. Tem uma atividade da 168 a 170 para que vocês possam aperfeiçoar o aprendizado adquirido na aula de hoje sobre fração, certo? Querendo rever novamente essa aula, está lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br.
Acesse quantas vezes quiser, está na nossa plataforma digital, está na nossa agenda, certo? Tem no livro de vocês esse conteúdo. É só vocês dar uma olhadinha, dar uma lida, dar uma estudada, fazer as atividades para aperfeiçoar mais ainda o aprendizado de vocês sobre fração. Um grande beijo, cuide-se, até a próxima aula. Tchau, meus amores.